No começo do século XVII, a astronomia, a navegação e a economia atingiram um estágio que exigia cálculos cada vez mais complicados. O escocês John Napier, após 20 anos de estudos, inventou as bases de um método que tornaria possível realizar operações complexas utilizando operações mais simples. A esse método, Napier denominou logaritmo. Embora computadores e calculadoras tornaram obsoleto cálculos numéricos através de logaritmos, seu estudo ainda é importante por estar relacionado a leis matemáticas que descrevem diversos fenômenos. Vejamos os assuntos da nossa aula de hoje. A definição da função exponencial, logaritmos, sua definição e propriedades. Função exponencial, quando a incógnita aparece como expoente. Vejamos a definição da função exponencial. f de r em r é uma função exponencial se associa a cada x o elemento y igual a b elevado a x, com b real maior que zero e diferente de 1. Tanto o domínio quanto o contradomínio são números reais. b é a base da função. Para b maior que 1, a função exponencial se apresenta estritamente crescente. Para b entre 0 e 1, a função se mostra estritamente decrescente. Vejamos uma questão de aplicação. Observe na tela. O número de bactérias de uma certa cultura pode ser previsto pela função exponencial n igual a 2 vezes 10 a 23, multiplicado por e elevado a kt, onde e é um número irracional, k é uma constante positiva e t é o tempo em dias. Observando que o número inicial aumentou 100 vezes em 2 dias, qual o número de bactérias após 30 dias? O número inicial n0 de bactérias pode ser obtido para t igual a 0. Assim, n0 é igual a 2 vezes 10 a 23 vezes e elevado a k vezes 0. n0 é igual a 2 vezes 10 a 23 vezes e elevado a 0, que, como você sabe, vale 1. Portanto, n0 pode ser escrito como 2 vezes 10 a 23 e a expressão como n0 vezes e elevado a kt. No caso de t igual a 2, ou seja, para 2 dias, o número de bactérias, segundo o exercício, foi multiplicado por 100. n é igual a 100 vezes n0. Substituindo essas informações na função, temos o quê? n0 vezes e elevado a k vezes 2, 2 dias, igual a 100 vezes n0. Simplificando os dois membros da expressão, dividindo os dois membros por n0, temos que e elevado a k vezes 2 é igual a 100. Usando propriedades de potenciação, podemos reescrever esta expressão como e elevado a k elevado ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Como os expoentes são iguais, podemos igualar as bases. E elevado a k igual a 10. Assim, podemos reescrever a função como n igual a n0 vezes 10 elevado a t. Para t igual a 30, 30 dias, o número de bactérias vai ser calculado pela expressão n0 vezes 10 elevado a 30. Assim, n é igual a 2 vezes 10 a 23, substituindo o valor original do número de bactérias, vezes 10 elevado a 30. Conserva a base, some os expoentes, 23 com 30, temos a potência com expoente 53. E o número final de bactérias, ao final de 30 dias, é 2 vezes 10 a 53 bactérias. Logos, razão, aritmos, números. A palavra logaritmos tem raiz grega e significa razão entre números. Vejamos a definição de logaritmo. Observe. O log de n na base b é igual a x, se e somente se b elevado a x for igual a n. n é o logaritmando ou antilogaritmo. Já b é a base do logaritmo. Para existir, a base deve ser maior que 0 e diferente de 1. E o logaritmando deve ser maior que 0. Vamos a um exemplo. Logaritmo de 4, base 2.
Há uma pergunta no ar. 2 elevado a que valor é igual a 4? Chamando de x esse logaritmo, podemos dizer que 2 elevado a x é igual a 4. 4, que é 2 ao quadrado. Portanto, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Como as bases são iguais, podemos igualar os expoentes. X é igual a 2. Portanto, o logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2. Vamos pegar agora um outro exemplo, trocando a posição de logaritmando e de base. Vamos calcular o logaritmo de 2 na base 4. Igualando a x e usando a definição, temos que 4 elevado a x é igual a 2. Podemos dizer ainda que 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 1. Bases iguais, igualamos os expoentes. 2x é igual a 1 e x resulta igual a meio. Portanto, o logaritmo de 2 na base 4 é o inverso do logaritmo de 4 na base 2 e vale meio. Um outro exemplo é o logaritmo de 1. Na base b é igual a x. b elevado a x é igual a 1 se aplicarmos a definição. No entanto, podemos substituir o 1 por b elevado a 0 e resulta a expressão b elevado a x igual a b elevado a 0. Assim, x igual a 0. E o logaritmo de 1, uma importante consequência da definição, é sempre igual a 0, independente da base. Um outro exemplo interessante é o logaritmo de b na base b, logaritmando e base iguais. Igualando a x e usando a definição, temos que b elevado a x é igual a b. b que pode ser entendido como sendo a potência b elevado a 1. Portanto, x resulta igual a 1 e o logaritmo de b na base b é igual a 1. Outro caso importante, uma consequência da definição, é o logaritmo de uma potência em que a base é igual à base do logaritmo. O log de b elevado a k na base b é igual a x, se e somente se b elevado a x for igual a b elevado a k. Portanto, x igual a k e o logaritmo de b elevado a k na base b é o expoente k. E para o caso da potência b elevado ao log de n na base b, o resultado é o logaritmando n. Veja que em 3 elevado ao log de 5 na base 3, o resultado é 5. E eu deixo a cargo do aluno que verifique esta última consequência da definição, assim como fizemos com as consequências anteriores. A princípio, a base pode ser qualquer número real, positivo e diferente de 1. No entanto, alguns valores, algumas bases aparecem com mais frequência. Vejamos alguns sistemas notáveis de logaritmos. Observe na tela. O logaritmo decimal, que emprega a base 10, indica-se log de x na base 10 simplesmente como log de x. Será um dos mais utilizados no vestibular. Outro logaritmo bastante importante é o logaritmo natural, que emprega como base o número irracional e, conhecido como número de Neper. O logaritmo de x na base e passa a ser indicado como ln de x. As simplificações de cálculos que se pode obter com logaritmos está fundamentado no uso de algumas propriedades. Vejamos as propriedades operatórias. Observe na tela. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Esta propriedade reduz um produto a uma soma de seus logaritmos. Observe outra propriedade. O logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos. Essa propriedade reduz um quociente à diferença de seus logaritmos. O logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base. E essa propriedade reduz uma potência a um produto. No caso de logaritmo de n na base b, podemos estabelecer a razão log de n na base c sobre o log de b na base c. Esta propriedade permite que se mude de base, de um sistema para outro. Vejamos um exercício de aplicação. Se o somatório dos inversos dos logaritmos que você percebe na tela é igual a 15 oitavos, quanto vale o log de x na base 3? Utilizando a propriedade de mudança de base, podemos dizer que log de n na base b é igual ao log de n na base n sobre o log de b na base n. Log de n na base n é igual a 1. E, portanto, a expressão resulta 1 sobre o log de b
na base n. Observe que podemos trocar as posições de logaritmando e de base, mas aí o logaritmo fica invertido. Todos os 4 logaritmos que figuram no exercício podem ser invertidos trocando-se a base com o logaritmando. Assim temos log de x na base 3, mais o log de raiz de x na base 3, mais o log da raiz quarta de x na base 3 e, finalmente, o log da raiz oitava de x na base 3 igual a 15 oitavos. Lembrando também que raiz de x pode ser escrito como uma potência de expoente racional, x elevado a meio, temos para a raiz quarta de x, x elevado a 1/4, e a raiz oitava de x, x elevado a 1/8. Assim, a expressão se reduz ao logaritmo de x vezes x elevado a meio vezes x elevado a 1/4 vezes x elevado a 1/8. Conservando a base e somando os expoentes do logaritmando, ficamos com x elevado a 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8. Tirando o mínimo, o expoente fica 8 mais 4 mais 2 mais 1 sobre 8, que resulta 15 oitavos. Para chegarmos à resposta desse exercício, basta usar agora a propriedade da potência. Logaritmo de x elevado a 15 oitavos na base 3 pode ser escrito como sendo o produto do expoente, 15 oitavos, pelo log de x na base 3. Isso igual a 15 oitavos. Simplificando a expressão, temos que o logaritmo de x na base 3 é igual a 1. Para finalizar, vamos dar uma repassada geral nas propriedades. Elas são muito importantes na matéria logaritmos. Logaritmo de um produto você reduz a uma soma de logaritmos. Já o logaritmo do quociente você reduz à diferença de logaritmos. Logaritmo de uma potência, o produto do expoente pelo logaritmo da base. E no caso da mudança de base, estabeleça uma relação entre 2 logaritmos na base que você quer, sem esquecer do passado, o antigo logaritmando e a antiga base. Fixar essas propriedades vai ser bastante simples, não se preocupe. Isso vem com o treino. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.